E aí pessoal, meu nome é João, tô aqui gravando esse vídeo para vocês para falar um pouco sobre a Kabbalah que o pessoal tá começando a estudar aí. E eu queria fazer uma análise crítica de como que esse grupo aí que eu postei para vocês estuda Kabbalah, né? Eu não vou falar, não vai ser bem uma explicação, uma aula, mas alguns pontos que eles tratam que eu acho bem interessante para quem vai começar a estudar, se aprofundar mais um pouco aí, né? Eles não tratam de questões supersticiosas, que tem uma galera, principalmente nos Estados Unidos, que usa as pulseirinhas vermelhas, que diz que é para espantar mal olhado. Eles não tratam dessas questões, né? Eles dizem que não é uma religião, apesar de a Kabbalah ser muito conhecida como misticismo judaico. Tem algumas heranças do judaísmo, sim, depois eu vou falar para vocês. Mas o pessoal lá tenta dizer que eles são que eles usam a Kabbalah como uma ciência de estudo do mundo espiritual. Apesar de que eles não fazem esse estudo do mundo espiritual que nem o espiritismo faz. Eles não falam de espíritos, eles não entram em contato com espíritos. O mundo espiritual que eles querem dizer são os nossos próprios desejos, a nossa própria alma, né? O nosso próprio espírito, de cada um encarnado, que nem os espíritas falam, né? Aqui mesmo. Sem ir muita coisa paranormal, do além, não, né? Então, o que eles falam muito é que a gente precisa evoluir, mas não uma evolução, digamos, comum. Eles falam que nós precisamos subir os degraus da escada do crescimento espiritual até chegar ao mesmo nível do Criador, né? Isso aí é uma coisa que bate de frente com várias religiões que consideram até uma blasfêmia, um pecado você querer se comparar com Deus, com o Criador. No caso da Kabbalah, não. Você precisa continuar a se unir com o grupo, trabalhar o amor ao próximo, que eles usam lá esse termo, porque é um termo do livro da Torá, que seria aí Velho Testamento da Bíblia, muito parecido, né? Aliás, alguns textos são os mesmos, na verdade. E então eles trabalham com isso para chegar até o nível do Criador, né? Ninguém lá se diz assim, eu já cheguei no nível tal, ninguém tem esse esquema lá, né? Eles sempre trabalham para o crescimento do grupo, não tem nenhum que se ache, apesar de que eles gostam muito do professor deles de Israel, eles consideram ele o cara, né? O cabalista, mas eles não falam assim explicitamente, fulano está no nível tal, não. Você que sabe onde você está e você que vai trabalhar internamente com seus próprios desejos, não tem um aconselhamento direto assim, um a um, quanto ao que você deve ou não fazer. Existem só ensinamentos gerais de como a pessoa deve se comportar para subir. Não repara nos cachorros latinos, não. Tem três cachorros aqui, se vocês ouvirem de vez em quando, viu? Não tem problema não. Então, essa é uma das questões que você vai chegar no nível do criador, mas a visão deles de criador também é diferente, né? Eles têm uma visão um pouco mais abstrata, não é um ser que está nas nuvens ou um ego superior ao nosso, não. Eles fazem até um esquema de gemátria que parece um pouco com numerologia, que são valores numéricos atribuídos às palavras, né? E eles dizem que a palavra criador em hebraico e a palavra natureza também em hebraico tem o mesmo valor numérico na gemátria, que aí dá um tipo de sinônimo para essas duas palavras, né? Ou seja, o criador é esse ambiente, esse lugar onde a gente respira, só que ao mesmo tempo é um pouco abstrato, a gente não está a ponto de entender direito como que é essa ideia de criador, que ao mesmo tempo que era um ser, ele não é um ser como eu, você, uma pessoa, né? Uma entidade que está ali nas nuvens observando e julgando todo mundo. E à medida que a pessoa, eles dizem, né, que à medida que a pessoa vai subindo os níveis de evolução da escada espiritual, ela vai aumentando a compreensão dela desse criador, dessa natureza, né? E isso para mim serviu para quebrar um pouco do preconceito do que eu tinha, né, sobre religiões, sobre o que é Deus, que eles falavam que é o Criador. Eu conseguia aprender a ouvir essa palavra Deus sem ter muito aversão, por poder abstrair mais no sentido de deixar um pouco mais abstrato essa ideia de Deus, de Criador, de várias visões diferentes e não só aquela visão fechada de que
Deus mandou e você obedece e pronto, acabou, né? Então, são questões simples assim que eles vão tratando com várias explicações até matemáticas às vezes. Esses degraus das escadas espiritual eles falam que são 125, eles explicam mais ou menos como esses 125 estão separados, eles falam dos 10 sefirot, né, que seria a árvore da vida, que tem os 10 sefirot, que são os 10 mundos também espirituais, né, que seriam como se fosse, fazendo um paralelo ali, que seriam as dimensões, nós estamos abaixo do último mundo, nós seríamos o mais baixo aqui, e nós temos que ascender nesses 10 níveis. Cada um deles tem 5. Agora eu já não lembro mais a matemática direito lá. Vocês vão estudar, vão ver isso. Tem uma parte muito técnica assim que não precisa, que na minha opinião não precisa ser levada tão ao pé da letra para você saber cada nome, cada número. A questão mais filosófica é mais importante, que se baseia mais aí no crescimento pessoal de cada um para melhorar a si mesmo e consequentemente ao ambiente em torno dela. Eles trabalham muito disso, né? Eles falam do livre-arbítrio é ótimo, livre-arbítrio, sobre o ego, sobre as questões gerais que partem das questões egóicas, né? Sobre, às vezes eles falam de relacionamentos, mas eles não chegam a ser muito específicos nesse ponto não, né? Eles fazem uma questão mais ampla, partindo naquela ideia lá de amar o próximo e de união, de integração, né? De garantia mútua. Eles usam muito esse termo de garantia mútua, que nós precisamos um dos outros e precisamos de viver numa comunidade que realmente o ego seja transformado. E aliás é importante falar disso, que eles não querem cortar, eliminar o ego, suprimir o ego, não. Eles falam que você precisa trabalhar com ele, mudar a direção do ego, né? Que eles falam muito sobre receber e doar ou dar, só que sem ser a ideia de dar coisas ou caridade ou coisas específicas, né? Mas mais a direção da sua sensação, da sua atitude frente à vida. Sobre você ter sempre um desejo de receber para si ou de ter um prazer para você, ou se você vai querer ajudar o próximo, se você vai querer que o próximo se sinta tão bem quanto você se sente, por exemplo. Né, de você ter esse suporte, você ser o suporte do outro e o outro ser o suporte para você, seu apoio, né? E eles deixam sempre muito abstrato. Tem as questões também dos nomes. Esse grupo aí, o Binai Baruch, eles deixam alguns nomes em hebraico para evitar que a gente associe a parte do corpo, né? A parte corpórea. Por exemplo, eles falam muito sobre Keter, Chochmah, Binah, que são os Sefirot. E aí às vezes tem as luzes, tem os nomes das luzes diferentes, e que aí eles fazem umas associações, que por exemplo a luz da misericórdia desceu para a cabeça da luz da justiça, e essas questões de cabeça, pé, estômago, eles deixam esses nomes em hebraico para não confundir com o corpo. Eles falam que são atributos espirituais e que quanto mais você for subindo lá no seu estudo, você vai entendendo melhor do que eles se tratam. Eu pessoalmente nunca entendi direito por que você engole ou tem lá a cabeça e tal. Eu entendo a questão do Keter, né, que é a coroa, que seria o topo, né, da evolução lá, seria um mundo superior lá do último Sefirot, né, o mais alto, que seria Keter, que seria a coroa mesmo, né, acima da cabeça. No mais é isso, pessoal. Tem bastante coisa para estudar aí, é bem interessante. Tem heranças do judaísmo, tem questões, por exemplo, que eles separam em Israel, eles separam os homens das mulheres para as aulas, né? Essa é uma questão que puxa um pouco aí de religiosidade, mas aí tudo que for que vocês acharem que não é muito útil para o seu próprio desenvolvimento, do seu estudo, da sua percepção espiritual ou de si mesmo, você não precisa se conflitar. Você separa direitinho, tenta entender por que eles fazem aquilo, né? Mas você não é obrigado a nada lá, você não é obrigado a aceitar nada disso. Não é imposto religiosamente, é bem aberto para a discussão. Eles dão a explicação deles e você pode seguir ou não, se quiser, né? Eu mesmo nunca achei muito legal essa aí de separar homem de mulher, não.
Mas no mais é isso, pessoal. Tem bastante coisa para estudar lá, é bem interessante. Qualquer coisa podem perguntar aí, dicas de livros. Eu tenho uns 2 livros aqui deles, mas eu lia mais é na internet. Eles disponibilizam tudo de graça na internet. Valeu, abraço.